espírito de Patricinha e o Senhor no espírito de Mauricinho, uma geração de Barbies e de Brad Pitts de Jesus, passam a semana toda dentro do shopping center, subindo escada rolante, descendo escada rolante, assistindo filme, comprando roupas de grife. Tem tempo para tudo, mas para o seu Deus tem um tempo pequenino. Aí entra aqui dentro, fica com essa carinha aí, pedindo assim: Deus não me ama, Deus não me ouve. Ele diz que me ama, mas não me ama. Amado, por favor, tome vergonha na sua cara e pegue esse amor que você tem por Deus e coloque acima de tudo, coloque acima de qualquer coisa, e você verá, você nunca mais será. Quando Deus estabeleceu a sua aliança com Israel, Ele diz: eu faço promessas. E tem 32 mil promessas aqui neste livro. Só que o Senhor diz: eu condiciono essas promessas à vossa obediência. Israel era um povo que vivia da agricultura. Era um povo que vivia daquilo que eles plantavam. Durante os 12 meses do ano, eles tinham 6 meses para encherem os seus celeiros. Esses 6 meses se dividiam em 2 tempos: a cega e o verão. A cega compreendia do mês de abril ao mês de junho, 3 meses, onde eles plantavam os cereais na terra, os grãos. Plantavam em abril, esperavam o céu se abrir em chuva, para no mês de junho colherem. E quando colhiam, eles tinham substância e tinham alimento para caminharem com Deus e com a sua vida cotidiana. Quando fracassava a cega, eles dependiam do verão, que começava no mês de julho e até o mês de setembro. E nesta época eles plantavam os frutos e colhiam os frutos cítricos de Israel, as tâmaras e outros frutos mais. Quando eles conseguiam sobreviver no verão, quando falhava a cega, no verão eles pegavam os frutos e trocavam com as nações vizinhas e arrumavam um jeito de terem alimento por mais 6 meses, até que no próximo ano voltassem a plantar. Eles dependiam então do tempo, dependiam do céu, dependiam de Deus. Mas na caminhada deles, depois de andarem fazendo amizade com alguns povinhos arrogantes, depois de verem a vida dos cananeus, dos heveus, dos heteus, dos girgazeus, depois de conhecerem a história dos filisteus, eles começaram a achar que o Deus deles era uma espécie de Deus brega, era um Deus atrasado, era um Deus vergonhoso, porque nunca se mostrava para eles. E eles queriam um Deus que eles pudessem ver, que pudessem tocar nele, que pudessem sentir ele assim como você sente o irmão que está do seu lado, o seu calor. Eles não queriam um Deus abstrato, um Deus que podia estar em todos os lugares ao mesmo momento, mas raramente se revelava. Então, eles aprenderam com as outras nações que as outras nações tinham um Deus que cuidava do tempo também. E o nome deste Deus era Baal. Havia várias histórias de Baal. Haviam várias versões para Baal, mas uma delas era esta: um Deus que tinha a chave que abria a chuva. Israel dependia da chuva para sobreviver. Como eles trocaram Deus por Baal, como eles trocaram a comunhão que tinham com Deus por pseudos deuses, pelas suas idolatrias, a minha Bíblia diz que Deus fechou os céus. Não bastasse fechar os céus, o pouco da colheita que havia sido plantada e ainda estava em evidência. A história diz que os grãos já estavam a ponto de serem colhidos. Era a época da cega. Eles haviam plantado tudo, estavam esperando que os grãos viessem a granar. E de repente, a minha Bíblia diz que vem uma nuvem de gafanhotos. E era tão negra a nuvem que tapou o sol. E esses gafanhotos levaram tudo que eles haviam plantado embora. Neste momento, ao invés de Israel se humilhar, ao invés de buscarem a presença de Deus, se acotovelavam e diziam assim: não, calma, ainda temos uma esperança. Temos a esperança ainda do verão. Podemos plantar as frutas. E quando plantarmos as frutas, nós vamos trocar com os vizinhos e vamos sobreviver. Aí vinha o profeta Joel e começava a dizer: gente, isso é pecado. Gente, estamos fazendo aquilo que não devíamos fazer. Deus está tocando sobre nós. E alguém dizia: não, este menino, Joel tinha 18 anos quando começou a profetizar, ele é fatalista mesmo. Ele é um ignorante. Ele é fanático. Fiquem tranquilos, o verão vem aí.
Aí o historiador Flávio Joséfos diz que isso aconteceu por mais de uma vez, mas começou aqui com Joel. Chegou a época do verão, plantaram as frutas, e na hora de colher as frutas, aí já não tinha mais esses gafanhotos. Aí o que vinha era uma onda de maldição. As maçãs que estavam sobre os pés das macieiras, as tâmaras, os frutos estavam belos por fora, bonitos, mas quando os agricultores pegavam os frutos e na pressão dos dedos para arrancá-los das árvores, os frutos se espatifavam na mão deles e viravam poeira. Uma maldição desceu sobre eles, e agora não tinham mais a quem recorrer. O Baal, que havia falado que daria a eles condições de sobreviverem no alimento, os humilhou. Israel ficou envergonhado. Ficaram envergonhados a tal ponto de não terem o que comer. Nesta hora, e já era tarde para isso, os sacerdotes acordam. Quando os sacerdotes que representavam a religião, a igreja do Velho Testamento, veem que o povo estava transgredindo e eles não os corrigiram, eles correm para o templo e vão sacrificar a Deus algum tipo de sacrifício para chamar a atenção dos céus. E quando entram dentro do celeiro que havia sido guardado para a utilização do sacerdócio, o celeiro estava vazio. Quando foram para o meio do campo buscar o gado para dar de oferta a Deus, para aplacar a ira dele, o gado estava magro. E o Senhor não aceitava um sacrifício desse jeito. Deus queria um sacrifício perfeito. A nação ficou humilhada. Humilhada porque transgrediram. Humilhada porque trocaram Deus por outros deuses. Quando eu vejo esse texto, eu vejo que ele é muito atual. Eu vejo que muitos crentes caminham pelo caminho de Israel. Vejo homens e mulheres que trocam Deus por qualquer coisa e a qualquer momento. Que aqui dentro cantam, pulam, gritam, entram no mistério conosco, mas é só aqui dentro. Seus vasos estão trincados, rachados. Tudo que recebe aqui dentro, antes de chegar em casa, já acabou tudo. A sua vida é uma vida de vergonha lá fora, simplesmente por isso, porque não tem um compromisso de amor de verdade com seu Deus, e não o ama tanto quanto diz que o ama. Porque se o amasse, abriria mão dos prazeres, abriria mão dos seus pecados, abriria mão das coisas que massageiam o ego, mas que ofendem o coração de Deus, abriria mão desses seus sentimentos mesquinhos, pararia de ser desonesto lá fora, daria um jeito de colocar um ponto final na vida transgressiva que leva fora da igreja. Pararia com esses namoros escandalosos, com esses adultérios desgraçados que ficam na espreita, causando uma nuvem negra que impede Deus de descer sobre a igreja. Parariam de desejar e cobiçar aquilo que não é deles. Se a minha geração entendesse disso, a minha geração se voltaria para Deus. E ao invés de vir para o culto em busca de um show, ao invés de vir para o culto em busca de um culto que massageie o seu ego, ao invés de entrarem aqui pulando e gritando, fazendo algazarra, entrariam aqui com lágrimas nos olhos, se jogando no chão, pedindo perdão, dizendo: Deus, por favor, abre o céu, porque estamos sendo envergonhados e humilhados. Deus nessa noite manda dizer que o tempo da humilhação, Ele pode colocar um ponto final, mas para isso Ele quer ver você de volta, se entregar a Ele, sem reservas, e dar a Ele a melhor adoração que você pode. Nesta noite, terá a sua vida mudada aquele que mais gritar diante de Deus. Nesta noite, terá a sua vida transformada aquele que tiver condições e coragem de chutar os demônios para fora da sua vida e gritarem: eu quero é Deus. Se tem alguém que acredita nisso, dê um grito de glória e ao nome do Senhor. Pergunte para mim: pastor, como eu ponho um ponto final na minha vergonha? Pergunte para mim. Não ouvi. 1, 2, 3. Sendo fiel. Tem uma história na Bíblia, hoje à tarde eu comentei com os irmãos e o Senhor me fez lembrar. É linda. História de um homem que era anônimo em Israel. Passando ele, no momento certo, no lugar certo, ouviu 2 homens
tecerem um comentário acerca de um grande rei que se chamava Assuero. E falavam eles em tramas de morte. Neste momento, ele consegue delatar os opressores, e esses opressores foram enforcados. Isso foi colocado num livro que o rei lia toda noite, que era um livro de crônicas. Nesse interim, este homem, que tinha por nome Mardoqueu, ou Mordecai, como você queira, ele continuou a sua vida. Ele era um homem diferente, era pobre, mas tinha honra. Ele não se curvava diante de ninguém, a não ser o Deus de Israel. Ele era fiel. E neste inteirinho o rei levantou um herói na sua terra, se chamava Amã. Todo mundo conhece a história. E esse Amã, de tanta glória que recebeu do seu rei, achava que era o rei da cocada santa. Achava que era a bala que matou John Kennedy, o único. Quando ele passava, ele queria que todas as pessoas massageassem o ego dele com aplausos, ovacionassem, gritassem, assoviassem, se inclinassem e dizia: ali vai um grande homem. Só que isso acontecia com qualquer um bajulador que não entendia de adoração. Mas quando ele passava perto do meu irmãozinho Mordecai, ou Mardoqueu, Mardoqueu olhava para ele e dizia assim: tu és grande, tu és herói, mas não se compara ao general do meu exército que está lá em cima. Aquilo incomodou os bajuladores que chegaram nele e disseram assim: Amã, tem um camarada aí que não se curva diante de ti. Ah, mas ele não se curva diante de mim por quê? Porque ele diz que o Deus dele é maior que tu. Amã ficou irado, arrumou uma trama, sentou com o rei e disse: rei, por que a gente não destrói um povo aí? Que povo? Um povo judeu. Estão crescendo tanto, estão fazendo isso, aquilo. Como ele era um homem em quem o rei confiava, o rei disse: então seja feito aquilo que você quiser. Esse homem amante disse assim: eu destruo os judeus, pego toda a riqueza deles para mim e serei um homem grandiosamente rico. E mais uma vez, ele passa por essa trama perto de alguém, e lá está Mardoqueu, que não se curva diante dele de novo. Ao invés dele vir brigar com Mardoqueu, ele guardou aquilo para si e disse: eu te pego depois, amigo. A sua nação inteira vai sucumbir e vai morrer. Quando a notícia esparramou em Israel, chegou no ouvido de Mardoqueu essa história. E Mardoqueu havia sido aquele que havia preparado o coração de Esther para estar ao lado de Assuero, que foi uma das mulheres mais belas e santas da Bíblia. Ele consegue dar um jeito de falar com ela. Ela manda um recado para ele, diz: mande o povo jejuar e orar, porque eu vou entrar na presença do rei. Faz mais de um mês que ele não me chama. Se eu entrar lá e ele não gostar, ele pode mandar me matar. Mande o povo jejuar. Porém, se morrer, morri. Pelo meu povo eu faço qualquer coisa. Ela se enfeitou, ficou bela. Quando ela passou perto do trono do rei, o rei a viu. O rei ficou apaixonado por ela de novo. Ele ficou de queixo caído. Ele estendeu o cetro da misericórdia. Ela tocou a ponta do cetro e ele disse: me pede, eu te dou até metade do meu reino, Esther. Ele disse: não, eu não quero a metade do seu reino. Eu quero que o senhor participe de um jantar comigo. E o rei: é claro que eu participo. E ela mandou o convite para Amã também. E ela fez mais de um jantar para que aquilo se tornasse uma coisa corriqueira, uma inteligência divina. E de repente, quando ela está sentada junto à mesa do rei, numa bela ocasião, este Amã miserável já havia mandado fazer uma forca muito grande, porque a sua mulher havia dito: oh, se esse camarada Mardoqueu não se curva diante de ti, vamos matar ele, vamos enforcar ele, vamos colocar um ponto final na existência dele. Nesse inteirinho, Esther conta uma história ao rei, e o rei fica ouvindo a sua história, porque durante o jantar, do primeiro jantar, o rei participou com aquilo, viu a beleza de Esther, e ele foi dormir. E o jejum do povo tocou o coração de Deus. O rei virava de um lado para o outro na cama e não conseguia dormir. Chamou um dos seus capatazes e disse: me traga um livro para eu ler. Quando ele pegou o livro, de tantas histórias que havia, ele tinha que ler justo a história de Mardoqueu. A história de um homem que inibiu a morte do rei. Quando o rei leu o nome de Mardoqueu, ele disse assim: eu fiz alguma coisa por esse homem? E alguém disse: não, o senhor não fez nada por esse homem. Ele livrou o senhor da morte, está anotado no seu livro, mas não fez nada, o senhor nunca fez nada por ele. Estando o rei falando, levantou da sua cama, foi para o seu trono. Quando ele está dentro do seu trono, quem chega apressado para decretar a morte dos judeus definitivamente? Amã. Quando Amã se apresenta diante do rei, o rei grita assim: Amã, o que é que eu tenho que fazer com alguém de quem eu me agrado? O que é que um rei pode fazer com alguém por quem ele se agrada? Amã disse: sou eu esse homem, só pode ser eu. O rei me ama, o rei fala bem de mim, me convida até para jantares.
A mãe levantou e disse assim: ó rei, o homem de quem o seu coração se agrada tem que ser feito assim com ele. Se eu fosse eu, claro que eu não sou rei, mas se eu fosse, eu faria assim: eu colocaria roupas reais no corpo dele, a sua coroa na cabeça dele, colocaria ele sentado num cavalo bem bonito e colocaria príncipes ou pessoas importantes para puxá-lo no meio da cidade e gritando: assim faz o rei com alguém por quem ele se apaixona e respeita. Os olhinhos de Amã estão brilhando. Ele diz: pronto, vou usar a coroa. Era tudo que ele queria. Pois o rei levanta e diz assim: Amã, então você vai fazer uma coisa. O quê? Tem um rapaz sentado ali na porta, um que não se levantou quando você passou. Amã diz: não pode ser, diz ele. O que tem? O que o senhor quer que eu faça? Aquele rapaz chama-se Mardoqueu. Ele me livrou da morte um dia. Como ele é fiel, coloque a minha coroa na cabeça dele. Coloque a minha roupa no corpo dele. Sente ele no dorso de um cavalo. Arraste ele pela cidade e grite: assim faz o rei com quem ele se agrada. Mão direita para cima. Dê um tapinha nas costas do seu irmão. Diga para o seu irmão assim: e só de lambuja a forca feita para ti, fique tranquilo, quem fez para ti será enforcado nela. Você não nasceu para ser envergonhado. Só está sendo humilhado e envergonhado porque tem transgredido. Santifica a tua vida, põe o seu altar em dia. Chega em casa hoje, irmão, seja o sacerdote do lar, chama a mulher, chama os filhos, diz assim: vamos colocar um ponto em nossa existência. Ou a gente é crente, ou a gente não é crente. Larga a mão de ficar em cima do muro. Para de ser esse crente meia pataca. Larga a mão de ser esse crente frouxo, morno. Entra na presença de Deus e o Senhor te colocará asas para voar. Muitas vezes, isso é importante. Alguns entre nós, não conseguindo conviver com complexos, com acusações e vergonhas, omitem diante dos homens que são crentes. Tem vergonha de assumir a sua fé. Tem gente aqui dentro, pasme você, trabalha no mesmo trabalho há mais de 15 anos e ninguém sabe que ele é crente. Antigamente, pelo menos, a aparência mostrava que era crente. Agora nem a aparência mostra mais. Então, é difícil detectar um crente hoje, porque alguns têm vergonha por causa da sua fé. Olhe para o seu irmão e diga assim: não se envergonhe da sua fé. Diga: porque se tentarem te humilhar por causa da sua fé, serão mortos, porque você não será envergonhado. Segundo o livro dos Reis, Israel está passando fome de novo. O céu está fechado. O rei está desesperado, andando de um lado para o outro. Passa perto de um muro e escuta uma conversa do lado do muro. Duas mulheres estão se falando. Não, eu matei meu filho ontem, hoje é o seu. O rei olha do outro lado do muro e diz: o que está acontecendo? Uma chorando diz: ontem eu matei meu filho para a gente comer. E essa agora não quer matar o dela, porque ela prometeu que ia matar. O rei ficou tão desesperado. E ao invés de aplicar a ira de Deus sobre o coração dele, reconhecer o pecado dele, sabe o que ele fez? Ele mandou chamar Eliseu. Ele disse assim: amanhã por essas horas esse profeta de Deus vai estar morto. Porque Eliseu representava a religião. Ele achava que a maldição que havia vindo era por causa da religião. Tentou humilhar Eliseu, tentou envergonhar diante dos seus príncipes, dizendo: ele vai morrer. E tinha algumas pessoas que estavam do lado do rei que apoiavam essa história. Pois chamaram Eliseu. Eliseu chegou diante do rei e disse: por que o senhor está bravo? O povo está morrendo de fome, e eu sei que o céu só se fecha quando um profeta ora, ou quando um profeta não ora. Eu te respeito, mas vou ter que te matar, porque senão eu tenho que mostrar aos homens o motivo do nosso sofrimento. Eliseu, imagina, eu penso comigo: me envergonhar?
Por causa da minha fé? De jeito nenhum. Rei, olhe para cá. Amanhã, ao invés do Senhor fazer o meu sepultamento por esses horários, como o Senhor disse, por esse mesmo horário amanhã vai ter comida em Israel a preço de banana. Israel será enriquecido amanhã e o nome do Senhor será glorificado. Tinha um homem do lado do rei que olhou para o profeta e disse assim: meu amigo, nem se Deus abrir janela no céu vai vir tanta comida assim para a gente. Eliseu olhou para ele e disse assim, eu imagino Eliseu dizendo de novo: me envergonhar? Diga para o seu irmão: me envergonhar? Não aceite. Não aceite. Você é crente, mas não é otário. Você é crente, mas não é bobo. Você é crente, mas é um ser inteligente e racional. Não deixe ninguém pisar em cima de... Não deixe ninguém pisar em cima de você. Eliseu olhou para o camarada e disse: como é que é, meu amigo? Nem se Deus abrir janela no céu terá comida, tanta comida e tão barata assim. Eliseu olhou para ele e disse: você vai ver com os olhos, mas não vai comer. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a partir de hoje, aqueles que duvidarem da sua fé, da sua religião, aqueles que trabalham com você, estão dizendo assim: cadê o seu Deus, crente? Que fica te humilhando, e você, ao invés de reagir, dizer assim: meu Deus está nos céus, e faz, ao invés de liberar uma palavra profética, abaixa a cabeça e vai se esconder num canto. Fica com vergonha, depois marca horário com o pastor Marco, com todos os pastores apacentais da senhora. Na minha vida não dá nada certo, estou sendo humilhado no meu trabalho. Ei, ou coisa ruim, escuta aqui. Só não profetiza a morte, mas diga para a pessoa: conta os dias e você vai ver. Você vai ver. Não nascestes para ser envergonhado. Você não nasceu para ser envergonhado. Você nasceu para andar em carruagens com Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que aqueles que hoje te humilham, amanhã vão desejar ter a vida que você vai ter. Aquilo incomodou os bajuladores que chegaram nele e disseram assim: Amã, tem um camarada aí que não se curva diante de ti. Ah, mas ele não se curva diante de mim por quê? Porque ele diz que o Deus dele é maior que tu. Amã ficou irado, arrumou uma trama, sentou com o rei e disse: rei, por que a gente não destrói um povo aí? Que povo? Um povo judeu. Estão crescendo tanto, estão fazendo isso, aquilo. Como ele era um homem em quem o rei confiava, o rei disse: então seja feito aquilo que você quiser. Esse homem amante disse assim: eu destruo os judeus, pego toda a riqueza deles para mim, serei um homem grandiosamente rico. E mais uma vez, ele passa por essa trama perto de alguém, e lá está Mardoqueu, que não se curva diante dele de novo. Ao invés dele vir brigar com Mardoqueu, ele guardou aquilo para si e disse: eu te pego depois, amigo. A sua nação inteira vai sucumbir e vai morrer. Quando a notícia esparramou em Israel, chegou no ouvido de Mardoqueu essa história. E Mardoqueu havia sido aquele que havia preparado o coração de Esther para estar ao lado de Assuero, que foi uma das mulheres mais belas e santas da Bíblia. Ele consegue dar um jeito de falar com ela. Ela manda um recado para ele, diz: mande o povo jejuar e orar, porque eu vou entrar na presença do rei. Faz mais de um mês que ele não me chama. Se eu entrar lá e ele não gostar, ele pode mandar me matar. Mande o povo jejuar. Porém, se morrer, morri. Pelo meu povo eu faço qualquer coisa. Ela se enfeitou, ficou bela. Quando ela passou perto do trono do rei, o rei a viu. O rei ficou apaixonado por ela de novo. Ele ficou de queixo caído. Ele estendeu o cetro da misericórdia. Ela tocou a ponta do cetro e ele disse: me pede, eu te dou até metade do meu reino, Esther. Ele disse: não, eu não quero a metade do seu reino. Eu quero que o senhor participe de um jantar comigo. E o rei: é claro que eu participo. E ela mandou o convite para Amã também. E ela fez mais de um jantar para que aquilo se tornasse uma coisa corriqueira, uma inteligência divina. E de repente, quando ela está sentada junto à mesa do rei, numa bela ocasião, este Amã miserável já havia mandado fazer uma forca muito grande, porque a sua mulher havia dito: se esse camarada Mardoqueu não se curva diante de ti, vamos matar ele, vamos enforcar ele, vamos colocar um ponto final na existência dele. Nesse inteirinho,
Esther conta uma história ao rei. E o rei fica ouvindo a sua história, porque durante o jantar, do primeiro jantar, o rei participou com aquilo, viu a beleza de Esther, e ele foi dormir. E o jejum do povo tocou o coração de Deus. O rei virava de um lado para o outro na cama e não conseguia dormir. Chamou um dos seus capatazes e disse: me traga um livro para eu ler. Quando ele pegou o livro, de tantas histórias que havia, ele tinha que ler justo a história de Mardoqueu. A história de um homem que inibiu a morte do rei. Quando o rei leu o nome de Mardoqueu, ele disse assim: eu fiz alguma coisa por esse homem? E alguém disse: não, o senhor não fez nada por esse homem. Ele livrou o senhor da morte, está anotado no seu livro, mas não fez nada, o senhor nunca fez nada por ele. Estando o rei falando, levantou da sua cama, foi para o seu trono. Quando ele está dentro do seu trono, quem chega apressado para decretar a morte dos judeus definitivamente? Amã. Quando Amã se apresenta diante do rei, o rei grita assim: Amã, o que é que eu tenho que fazer com alguém de quem eu me agrado? O que é que um rei pode fazer com alguém por quem ele se agrada? Amã diz: sou eu esse homem, só pode ser eu. O rei me ama, o rei fala bem de mim, me convida até para jantares. Amã levantou e disse assim: ó rei, o homem de quem o seu coração se agrada tem que ser feito assim com ele. Se eu fosse eu, claro que eu não sou rei, mas se eu fosse, eu faria assim: eu colocaria roupas reais no corpo dele, a sua coroa na cabeça dele, colocaria ele sentado num cavalo bem bonito e colocaria príncipes. Não bastasse fechar os céus, o pouco da colheita que havia sido plantada e ainda estava em evidência. A história diz que os grãos já estavam a ponto de serem colhidos. Era a época da cega. Eles haviam plantado tudo, estavam esperando que os grãos viessem a granar. E de repente, a minha Bíblia diz que vem uma nuvem de gafanhotos. E era tão negra a nuvem que tapou o sol. E esses gafanhotos levaram tudo que eles haviam plantado embora. Neste momento, ao invés de Israel se humilhar, ao invés de buscarem a presença de Deus, se acotovelavam e diziam assim: não, calma, ainda temos uma esperança. Temos a esperança ainda do verão. Podemos plantar as frutas, e quando plantarmos as frutas, nós vamos trocar com os vizinhos e vamos sobreviver. Aí vinha o profeta Joel e começava a dizer: gente, isso é pecado. Gente, estamos fazendo aquilo que não devíamos fazer. Deus está tocando sobre nós. E alguém dizia: não, este menino, Joel tinha 18 anos quando começou a profetizar, ele é fatalista mesmo, ele é um ignorante, ele é fanático. Fiquem tranquilos, o verão vem aí. Aí o historiador Flávio Joséfos diz que isso aconteceu por mais de uma vez, mas começou aqui com Joel. Chegou a época do verão, plantaram as frutas, e na hora de colher as frutas, aí já não tinha mais esses gafanhotos. Aí o que vinha era uma onda de maldição. As maçãs que estavam sobre os pés das macieiras, as tâmaras, os frutos estavam belos por fora, bonitos, mas quando os agricultores pegavam os frutos e na pressão dos dedos para arrancá-los das árvores, os frutos se espatifavam na mão deles e viravam poeira. Uma maldição desceu sobre eles, e agora não tinham mais a quem recorrer. O Baal, que havia falado que daria a eles condições de sobreviverem no alimento, os humilhou. Israel ficou envergonhado, ficaram envergonhados a tal ponto de não terem o que comer. Nesta hora, e já era tarde para isso, os sacerdotes acordam. Quando os sacerdotes que representavam a religião, a igreja do Velho Testamento, veem que o povo estava transgredindo e eles não os corrigiram, eles correm para o templo e vão sacrificar a Deus algum tipo de sacrifício para chamar a atenção dos céus. E quando entram dentro do celeiro que havia sido guardado para a utilização do sacerdócio, o celeiro estava vazio. Quando foram para o meio do campo buscar o gado para dar de oferta a Deus, para aplacar a ira dele, o gado estava magro. E o Senhor não aceitava um sacrifício desse jeito. Deus queria um sacrifício perfeito. A nação ficou humilhada. Humilhada porque transgrediram. Humilhada porque trocaram Deus por outros deuses. Quando eu vejo esse texto, eu vejo que ele é muito atual. Eu vejo que muitos crentes caminham pelo caminho de Israel. Vejo homens e mulheres que trocam Deus por qualquer coisa e a qualquer momento. Que aqui dentro cantam, pulam, gritam, entram no mistério conosco, mas é só aqui dentro. Seus vasos estão trincados, rachados. Tudo que recebe aqui dentro, antes de chegar em casa, já acabou tudo.
A sua vida é uma vida de vergonha lá fora, simplesmente por isso, porque não tem um compromisso de amor de verdade com seu Deus, e não o ama tanto quanto diz que o ama. Porque se o amasse, abriria mão dos prazeres, abriria mão dos seus pecados, abriria mão das coisas que massageiam o ego, pessoas importantes, para puxá-lo no meio da cidade e gritando: assim faz o rei com alguém por quem ele se apaixona e respeita. Os olhinhos de Amã estão brilhando. Ele diz: pronto, vou usar a coroa. Era tudo que ele queria. Pois o rei levanta e diz assim: Amã, então você vai fazer uma coisa. O quê? Tem um rapaz sentado ali na porta, um que não se levantou quando você passou. Amã disse: não pode ser, disse ele. O que tem? O que o senhor quer que eu faça? Aquele rapaz chama-se Mardoqueu. Ele me livrou da morte um dia. Como ele é fiel, coloque a minha coroa na cabeça dele, coloque a minha roupa no corpo dele, sente ele no dorso de um cavalo, arraste ele pela cidade e grite: assim faz o rei com quem ele se agrada. Mão direita para cima, dê um tapinha nas costas do seu irmão e diga para o seu irmão assim: e só de lambuja a forca feita para ti, fique tranquilo, quem fez para ti será enforcado nela. Você não nasceu para ser envergonhado. Só está sendo humilhado e envergonhado porque tem transgredido. Santifica a tua vida, põe o seu altar em dia. Chega em casa hoje, irmão, seja o sacerdote do lar, chama a mulher, chama os filhos, diz assim: vamos colocar um ponto em nossa existência. Ou a gente é crente, ou a gente não é crente. Larga a mão de ficar em cima do muro. Para de ser esse crente meia pataca. Larga a mão de ser esse crente frouxo, morno. Entra na presença de Deus e o Senhor te colocará asas para voar. Muitas vezes, isso é importante. Alguns entre nós, não conseguindo conviver com complexos, com acusações e vergonhas, omitem diante dos homens que são crentes. Tem vergonha de assumir a sua fé. Tem gente aqui dentro, pasme você, trabalha no mesmo trabalho há mais de 15 anos e ninguém sabe que ele é crente. Antigamente, pelo menos, a aparência mostrava que era crente. Agora nem a aparência mostra mais. Então, é difícil detectar um crente hoje, porque alguns têm vergonha por causa da sua fé. Olhe para o seu irmão e diga assim: não se envergonhe da sua fé. Diga: porque se tentarem te humilhar por causa da sua fé, serão mortos, porque você não será envergonhado. Segundo o livro dos Reis, Israel está passando fome de novo. O céu está fechado. O rei está desesperado, andando de um lado para o outro. Passa perto de um muro e escuta uma conversa do lado do muro. Duas mulheres estão se falando. Não, eu matei meu filho ontem, hoje é o seu. O rei olha do outro lado do muro e diz: o que está acontecendo? Uma chorando diz: ontem eu matei meu filho para a gente comer. E essa agora não quer matar o dela, porque ela prometeu que ia matar. O espírito de Patricinha e o Senhor no espírito de Mauricinho, uma geração de Barbies e de Brad Pitts de Jesus, passam a semana toda dentro do shopping center, subindo escada rolante, descendo escada rolante, assistindo filme, comprando roupas de grife. Tem tempo para tudo, mas para o seu Deus tem um tempo pequenino. Aí entra aqui dentro, fica com essa carinha aí, pedindo assim: Deus não me ama, Deus não me ouve. Ele diz que me ama, mas não me ama. Amado, por favor, tome vergonha na sua cara e pegue esse amor que você tem por Deus e coloque acima de tudo, coloque acima de qualquer coisa, e você verá, você nunca mais será.
Quando Deus estabeleceu a sua aliança com Israel, Ele disse: eu faço promessas. E tem 32 mil promessas aqui neste livro. Só que o Senhor diz: eu condiciono essas promessas à vossa obediência. Israel era um povo que vivia da agricultura. Era um povo que vivia daquilo que eles plantavam. Durante os 12 meses do ano, eles tinham 6 meses para encherem os seus celeiros. Esses 6 meses se dividiam em 2 tempos: a cega e o verão. A cega compreendia do mês de abril ao mês de junho, 3 meses, onde eles plantavam os cereais na terra, os grãos. Plantavam em abril, esperavam o céu se abrir em chuva, para no mês de junho colherem. E quando colhiam, eles tinham substância e tinham alimento para caminharem com Deus e com a sua vida cotidiana. Quando fracassava a cega, eles dependiam do verão, que começava no mês de julho e até o mês de setembro. E nesta época eles plantavam os frutos e colhiam os frutos cítricos de Israel, as tâmaras e outros frutos mais. Quando eles conseguiam sobreviver no verão, quando falhava a cega, no verão eles pegavam os frutos e trocavam com as nações vizinhas e arrumavam um jeito de terem alimento por mais 6 meses, até que no próximo ano voltassem a plantar. Eles dependiam então do tempo, dependiam do céu, dependiam de Deus. Mas na caminhada deles, depois de andarem fazendo amizade com alguns povinhos arrogantes, depois de verem a vida dos cananeus, os heveus, os heteus, os girgazeus, depois de conhecerem a história dos filisteus, eles começaram a achar que o Deus deles era uma espécie de Deus brega, era um Deus atrasado, era um Deus vergonhoso, porque nunca se mostrava para eles. E eles queriam um Deus que eles pudessem ver, que pudessem tocar nele, que pudessem sentir ele assim como você sente o irmão que está do seu lado, o seu calor. Eles não queriam um Deus abstrato, um Deus que podia estar em todos os lugares ao mesmo momento, mas raramente se revelava. Então eles aprenderam com as outras nações que as outras nações tinham um Deus que cuidava do tempo também, e o nome deste Deus era Baal. Havia várias histórias de Baal, haviam várias versões para Baal, mas uma delas era esta: o Deus que tinha a chave que abria a chuva. Israel dependia da chuva para sobreviver. Como eles trocaram Deus por Baal, como eles trocaram a comunhão que tinham com Deus por pseudos deuses, pelas suas idolatrias, a minha Bíblia diz que Deus fechou os céus. Mas que ofendem o coração de Deus, abriria a mão desses seus sentimentos mesquinhos, pararia de ser desonesto lá fora, daria um jeito de colocar um ponto final na vida transgressiva que leva fora da igreja. Pararia com esses namoros escandalosos, com esses adultérios desgraçados que ficam na espreita, causando uma nuvem negra que impede Deus de descer sobre a igreja. Parariam de desejar e cobiçar aquilo que não é deles. Se a minha geração entendesse disso, a minha geração se voltaria para Deus. E ao invés de vir para o culto em busca de um show, ao invés de vir para o culto em busca de um culto que massageie o seu ego, ao invés de entrarem aqui pulando e gritando, fazendo algazarra, entrariam aqui com lágrimas nos olhos, se jogando no chão, pedindo perdão, dizendo: Deus, por favor, abre o céu, porque estamos sendo envergonhados e humilhados. Deus nessa noite manda dizer que o tempo da humilhação Ele pode colocar um ponto final, mas para isso Ele quer ver você de volta, se entregar a Ele sem reservas e dar a Ele a melhor adoração que você pode. Nesta noite terá a sua vida mudada aquele que mais gritar diante de Deus. Nesta noite terá a sua vida transformada aquele que tiver condições e coragem de chutar os demônios para fora da sua vida e gritarem: eu quero é Deus. Se tem alguém que acredita nisso, dê um grito de glória e ao nome do Senhor. Pergunte para mim: pastor, como eu ponho um ponto final na minha vergonha? Pergunte para mim. Não ouvi. 1, 2, 3. Sendo fiel.
Tem uma história na Bíblia, hoje à tarde eu comentei com os irmãos e o Senhor me fez lembrar. É linda. História de um homem que era anônimo em Israel. Passando ele, no momento certo, no lugar certo, ouviu dois homens tecerem um comentário acerca de um grande rei que se chamava Assuero. E falavam eles em tramas de morte. Neste momento, ele consegue delatar os opressores, e esses opressores foram enforcados. Isso foi colocado num livro que o rei lia toda noite, que era o livro de crônicas. Nesse interim, este homem, que tinha por nome Mardoqueu, ou Mordecai, como você queira, ele continuou a sua vida. Ele era um homem diferente, era pobre, mas tinha honra. Ele não se curvava diante de ninguém, a não ser o Deus de Israel. Ele era fiel. E neste interim o rei levantou um herói na sua terra, que se chamava Amã. Todo mundo conhece a história. E esse Amã, de tanta glória que recebeu do seu rei, achava que era o rei da cocada santa. Achava que era a bala que matou John Kennedy, o único. Quando ele passava, ele queria que todas as pessoas massageassem o ego dele com aplausos, ovacionassem, gritassem, assoviassem, se inclinassem e dizia: ali vai um grande homem. Só que isso acontecia com qualquer um bajulador que não entendia de adoração. Mas quando ele passava perto do meu irmãozinho Mordecai, ou Mardoqueu, Mardoqueu olhava para ele assim: tu és grande, tu és herói, mas não se compara ao general do meu exército que está lá em cima.